O Senhor elevado. Salmo capítulo 68. Que Deus se levante, sejam espalhados seus inimigos, fujam dele os seus adversários, que tu os dissipes, assim como o vento leva fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegre-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor. Exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saístes à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu. O céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta. O teu Deus, o teu povo, nela se instalou, e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. O Senhor anunciou a palavra, e muitos mensageiros a proclamavam. Reis e exércitos fogem em debanda. A dona de casa reparte os despojos. Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas pernas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no monte Zalmon. Os montes de Bazã são majestosos. Escarpados são os montes de Bazã. Porque, ó montes escarpados, estão com inveja do monte que Deus escolheu para a sua habitação, para onde o próprio Senhor habitará para sempre? Os carros de Deus são incontáveis, milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o lugar santo. Quando subistes em triunfo às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros. Recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada. Ó Senhor Deus! Bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano Senhor que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Bazã, diz o Senhor. Eu os trarei das profundezas do mar, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá a sua porção. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei, adentrando o santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos, com eles vão as jovens tocando tamborins. Bendigam a Deus na grande congregação, bendiga o Senhor, descendentes de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim, a conduzi-los, os príncipes de Judá, acompanhados de suas tropas, e os príncipes de Zebulon e Naftali. A favor de vocês, manifeste Deus o seu poder. Mostra, ó Deus, o poder que já tens operado para conosco. Por causa do teu templo em Jerusalém, reis te trarão presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os bezerros das nações. Humilhados tragam barras de prata. Espalhe as nações que têm prazer na guerra.
ricos tecidos venham do Egito. A Etiópia corra para Deus de mãos cheias. Cantem a Deus, reinos da terra. Louvem ao Senhor, aquele que cavalga os céus, os antigos céus. Escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclamem o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel. Seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Salmos, capítulo 68, versículos 1 a 35. O Salmo 68 é o Salmo da vitória. Ele manifesta, este magnífico Salmo traça a marcha de Deus até a vitória, ligando vitórias passadas em relação a Israel com a futura final vitória de Deus. A passagem messiânica é, neste salmo, abre aspas, tu subistes ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, fecha aspas, no versículo 18. Paulo aplica isto à ascensão de Cristo em Efésios capítulo 4, versículo 8. O apóstolo vê a vitória de Débora e Baraque sobre os cananeus, conforme Juízes capítulo 5, versículo 12, como ilustração da ascensão da vitoriosa cabeça da igreja, Cristo, dando dons para o benefício de seu povo. Paulo interpreta assim: primeiro, quando subiu ao alto, a ascensão do Cristo vitorioso. Segundo, levou cativo o cativeiro, a anulação do poder do pecado, morte e Satanás. Terceiro, deu dons aos homens, repartiu dons para a igreja. O Salmo da Vitória apresenta a ideia do capitão vitorioso tendo efetuado a libertação. Leia 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e Hebreus capítulo 2, versículo 15, distribuindo os despojos da vitória. Assim é como o nosso cabeça, Cristo glorificado no céu, o método divino de produzir união é dar dons, tendo em vista a perfeição do seu povo. Efésios capítulo 4, versículo 12. Os dons sendo dados aos homens como capacidade espiritual, conforme Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios capítulo 4, são dados para produzir crescimento nos santos, assim como apresentar o evangelho aos pecadores, animar e redarguir o povo de Deus, o objetivo final sendo a glória de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Por causa do homem exaltado no céu, o Cristo, o Espírito Santo foi enviado, João capítulo 7, versículo 39, para que a mensagem de salvação fosse apresentada aos homens, Romanos 10 e 9, e os santos fortalecidos no caminho de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8 e 2 Timóteo capítulo 1 e 14. A ascensão de Cristo foi perto de Betânia, no Monte das Oliveiras, conforme Lucas capítulo 24, versículo 50. De onde uma nuvem o recebeu no céu, Atos capítulo 1, versículos 9 a 11. Ele foi recebido em cima, Marcos capítulo 16 e 19, foi elevado, Lucas 24 e 51, subiu ao alto, Efésios capítulo 4, versículo 10, e como a Epístola aos Hebreus torna claro, ele está no céu, Hebreus capítulo 9, versículo 24, e nós aguardamos a sua volta, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Considerando tais escrituras, vemos sua ascensão como atual, literal e visível. Seu retorno a esta terra será também assim, quando ele ganhará a vitória final descrita neste salmo. Porém, tenho que destacar aqui que, nesta vinda à terra, do qual fala o salmo, o Senhor vem para a nação de Israel, pois este salmo não está tratando da vinda dele para a sua igreja, porque já terá acontecido 7 anos antes, quando ele veio até as nuvens, somente para o arrebatamento da igreja. Olhamos para o versículo 18 deste salmo, o qual, seguindo o espírito do texto do salmo,
expressa a grandeza de Cristo e se refere a Sião com a expressão subiu ao alto. Tal pensamento está em contraste com o do versículo 17 sobre o Sinai. Sem dúvida, Deus desceu, colocou o jugo da lei sobre o povo e exigiu obediência. Quando que, em versículo 18, vemos Cristo subindo ao alto, levando cativo o cativeiro e recebendo dons para os homens. Primeiro, o alto céus, subindo ao alto. Originalmente sugere a arca subindo até o topo do Monte Sião, mas agora vemos a arca, cujo antitipo é Cristo, subindo ao céu. Notemos a repetição da ideia de exaltação nas duas palavras. Subir, e a primeira palavra é subir e a outra alto. Isto não é mera repetição, mas dá ênfase sobre uma verdade muito importante, isto é, ou seja, a exaltação de Cristo. O segundo ponto, ou palavras, cativeiro, cativo. Essas palavras dão ênfase tanto à ressurreição como ao triunfo de Cristo. A cruz foi a maior vitória de todos os tempos, uma vitória sobre todos os nossos inimigos e, em particular, sobre o próprio Satanás. A campanha terminou, o inimigo ficou derrotado, e em Colossenses capítulo 2, versículo 15, é dito que Cristo despojou os principados e potestades e deles triunfou em si mesmo. A ilustração é de um desfile de triunfo através da cidade capturada, exibindo o triunfo e humilhando os prisioneiros. O terceiro ponto é dons dados. O versículo 18 é citado em Efésios capítulo 4, versículo 8, como já falamos, mas com uma importante diferença. Em vez da palavra ser recebeu, Paulo diz deu. Não há contradição alguma aqui, mas recebendo e dando são partes de uma grande e gloriosa ação do nosso mediador, o homem Cristo Jesus. No contexto do Salmo, o escritor está exaltando Deus em relação a uma vitória recente e também pensa no livramento do Egito, na passagem do Mar Vermelho, na jornada através do deserto e na entrada na Terra Prometida. Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo imputa tudo a Cristo. Somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Cristo passou 2 vezes pelos anjos, uma na sua humilhação e outra na sua exaltação. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.